Em uma sociedade patriarcalista, o poder decisivo da família, da fazenda, do comércio e do governo estava nas mãos do pai, do senhor, do chefe e do rei. O declínio do patriarcalismo que vimos na sociedade, apesar de sua persistência, é fruto das lutas das mulheres. Não é uma simples evolução da natureza ou uma concessão dos homens. No século XVIII, graças ao Iluminismo e à Revolução Francesa, criou-se um contexto fértil para o surgimento de novas ideologias. Datam dessa época as primeiras obras de caráter feminista escritas por mulheres inglesas, tendo como teor a reivindicação dos direitos da mulher, que propunha a igualdade, oportunidade na educação, no trabalho e na política. No século XX, no contexto da Revolução Industrial, o número de mulheres empregadas aumentou. A partir desse momento, as ideologias socialistas se consolidaram, de modo que o feminismo se fortificou como um aliado do movimento operário. Portanto, nesse contexto, a mulher é submetida a jornadas desumanas de 12 a 16 horas por dia, pagas por um salário desproporcional ao esforço e inferior ao do homem. Afinal, recebia até um terço do salário desse. Nesse contexto, realizou-se a primeira Convenção dos Direitos da Mulher em Seneca Falls, Nova York, 1848. Também em Nova York, em 1857, aconteceu o movimento grevista feminino, que, reprimido pela polícia, resultou em um incêndio criminoso, onde as operárias foram fechadas dentro da fábrica, onde estavam confeccionando uma bandeira lilás em sinal de protesto. 130 operárias foram carbonizadas. Numa sociedade patriarcalista, a mulher tem menores salários e maiores jornadas de trabalho. Sofrem discriminações, assédios morais e sexuais, violência doméstica, aumento de doenças e todo tipo de controle. A luta feminista não é contra os homens, mas contra as relações sociais patriarcais, das quais os homens também são vítimas. Após a luta feminista e movimentos grevistas, países como a Inglaterra, França e Alemanha tomaram medidas protecionistas à mulher, tais como a proibição de trabalhos noturnos e insalubres, diminuição da jornada, trabalhos em locais subterrâneos, em minas e pedreiras e práticas discriminatórias. As convenções do início do século ditavam que o marido era o provedor do lar. A mulher não precisava e não deveria ganhar dinheiro. Faziam doces por encomendas, arranjo de flores, bordados e crivos, davam aulas de piano e etc. Além de pouco valorizadas, essas atividades eram mal vistas pela sociedade. Mesmo assim, algumas conseguiram transpor as barreiras do papel de ser apenas esposa, mãe e dona do lar. Isso ficou por trás, então, a partir da década de 70, quando as mulheres foram conquistando um espaço maior no mercado de trabalho. O mundo anda apostando em valores femininos, como a capacidade de trabalho em equipe contra o antigo individualismo, a persuasão em oposição ao autoritarismo, a cooperação no lugar da competição. No Brasil, assim como no mundo, com o processo de industrialização e a conseguinte demanda de mão de obra, iniciou-se por necessidade a inserção da mulher no mercado de trabalho. Contudo, diferente de hoje, não havia consciência de seus direitos, nem nada pré-estabelecido, pois o papel da mulher na sociedade remetia apenas à realidade doméstica. No Brasil, apenas em 1932 foi tomada a primeira medida com relação à mulher no campo de trabalho, através de um decreto que proibia o trabalho da mulher à noite, das 22 horas às 5 da manhã, e vedava a remoção de peso. Depois, em 1934, com a Constituição de mesmo ano, houve acréscimos de direitos da proteção do trabalho da mulher, como a instituição de previdência a favor da maternidade. Mas, precisamente a partir da Constituição de 1988, é que temos uma reforma mais completa no âmbito, deixando claros os direitos da mulher, principalmente referente ao período gestacional e à igualdade de gênero. Total de direitos trabalhistas da mulher no Brasil. Licença gestacional por período de 120 dias, mesmo por adoção de criança até 1 ano de idade.
Garantia de transferência de função no período gestacional, se for necessário, sem modificação do salário e retorno à função original após o retorno ao trabalho. Condições de ingresso da mulher no mercado de trabalho. Garantia de igualdade de salário, proibindo a discriminação em razão do sexo. Garantia de igualdade nas condições gerais, não podendo fazer distinção entre homens ou mulheres. Estabilidade de 5 meses após o parto. Participar de processo de seleção independente do sexo. Não é obrigado a apresentar atestado de gravidez para admissão ou para manutenção do contrato de trabalho. Intervalo especial de 15 minutos para cumprir prorrogação de jornada. As empresas com mais de 30 mulheres acima de 16 anos deverão proporcionar ambiente adequado para a mãe amamentar seu filho. E 2 descansos de 30 minutos por dia para a amamentação do filho, até este completar 6 meses. Essa evolução histórica ao longo dos anos propiciou um aumento significativo da presença da mulher no mercado de trabalho, ocupando os mais variados cargos e revendo a ideologia machista, onde o homem permanece sobre a mulher. Tal aumento não significa que a mulher tenha vencido o preconceito, a desigualdade salarial e a garantia de seus outros direitos. Ainda hoje, pesquisas constatam um paradoxo entre o nível de escolaridade e a remuneração das mulheres e dos homens, onde mesmo tendo mais escolaridade que eles, recebem menos. Além disso, há muitos relatos de assédio sexual por parte dos superiores da empregada. As mulheres ocupam postos nos tribunais superiores, nos ministérios, no topo de grandes empresas, em organizações de pesquisa de tecnologia de ponta, pilotam jatos, comandam tropas, perfuram poços de petróleo. Não há um único gueto masculino que ainda não tenha sido invadido por elas. Estatísticas que demonstram a questão atual da mulher no trabalho. A participação das mulheres nos postos de trabalho com carteira assinada ainda enfrenta dificuldades, algumas delas oriundas da discriminação. Segundo o diretor técnico, as mulheres têm prioridade em alguns empregos, porém são aqueles com piores condições de trabalho, com remunerações baixas e sem carteira assinada. Elas têm ocupações que são prioritariamente voltadas a elas, como o emprego doméstico, pois 90% das pessoas nesse setor são do sexo feminino.